Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Doutores, vamos começar essa disciplina sensacional, uma das disciplinas, mais gostosas que a gente tem no nosso edital, chamada de Direito Processual Penal. Doutores, eu me chamo Pedro Canezin, sou perito criminal aqui no estado do Paraná, tudo bem? Já tive outras aprovações, ao longo das aulas nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, Trazer um pouco do motivacional e da vivência aqui para vocês, E nós vamos começar a nossa aula de hoje com Direito Processual Penal, introduzindo a matéria para você. Permita-me já de antemão afirmar para você o seguinte: nós vamos utilizar algumas artimanhas bem interessantes aqui no nosso estudo, até porque eu não quero que você fique simplesmente parado aí nas suas anotações durante a aula. Eu quero que você, além de fazer o acompanhamento da aula, trace um material de estudo completamente dialógico com aquilo que você precisa conhecer a nível de concurso público. Tudo bem? Então nós vamos, em determinados pontos da matéria, nos debruçarmos em cima da nossa lousa eletrônica, trazendo alguns conceitos de maneira mais explicada ali no nosso slide e também vamos utilizar o nosso famoso quadro, A didática do quadro é simplesmente sensacional, eu não gosto de deixar muito de lado a questão do quadro no ensino propriamente dito. Beleza, doutores? Então vamos começar? Afinal de contas, o que vem a ser, meu amigo? O direito processual penal. Repare, eu coloquei aqui no quadro para você a nossa introdução à matéria. Aqui eu trouxe alguns tópicos que nós vamos roteirizar ao longo das aulas com você e nós vamos partir do pressuposto 1. Qual seria tecnicamente, doutor, o conceito de direito processual penal? Fala para mim. Olha só que coisa interessante. Em um Estado democrático de direito, nós não podemos deixar haver navios alguns direitos que foram de fato concretizados pela nossa Constituição Federal. Eu não posso simplesmente verificar o direito penal, por exemplo, a prática de um crime, e já aplicar de pronto a pena. Nós não podemos, então, neste caso, simplesmente, doutores, aplicar a pena sem legitimar que aquela pessoa é de fato culpada. Por isso que nasce de antemão o direito processual penal, o qual vai funcionar como uma verdadeira ferramenta, repare agora, o direito processual penal, ele vai instrumentalizar a prática do direito penal. Não é à toa que você deve estudar direito penal associado diretamente com o processo. As duas disciplinas, elas são irmãs e elas precisam de fato serem interpretadas sempre em conjunto para a sua prova. Então veja, se você pegar o artigo 121 do direito penal, do Código Penal melhor dizendo, ele vai dizer lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Para que eu possa aplicar a pena, eu vou passar por algumas fases processuais, repare, e estas fases processuais vai legitimar se aquela pessoa é de fato culpada ou inocente. Então, basicamente, o direito processual penal trabalha com essa ideia. Por isso que eu vou pedir para você me acompanhar aqui no slide para que nós possamos, de fato, traçar um verdadeiro conceito da matéria, conceito este, inclusive, trazido pela nossa própria doutrina. Então, vem para cá. Então, já inaugurando o nosso item de número 1, que é justamente o conceito, eu quero trabalhar com você basicamente o seguinte, repare. O direito processual penal, doutor, ele é um ramo do direito público. Olha só, ele é um ramo do
direito público, cuidado agora, tudo bem? Ele é um ramo do direito público que estabelece normas e princípios. Que estabelece normas e princípios. Que estabelece normas e princípios, veja, para, doutores, para disciplinar, com o intuito de disciplinar, veja agora, estamos no ápice, hein? Para disciplinar a persecução penal. Opa, deixa eu colocar junto aqui, né? A persecução penal. Pedro do céu, mas que história vem a ser esta entre persecução penal e também a aplicação da pena? Eu não sei se eu entendi muito bem esse aspecto. Doutor, repare o seguinte, quando a gente traça um verdadeiro conceito de direito processual penal para você, é importante demais que você entenda que o processo penal é meio. É meio para quê, Pedro? Ora, é meio para que seja de fato aplicado a pena a determinado indivíduo. Então repare, houve a aplicação de um crime supostamente praticado por A. Para que eu possa, portanto, investigar, processar e aplicar uma pena, nós observaremos um princípio que nós vamos trabalhar ao longo das aulas, chamado de princípio do devido processo legal. É, sem dúvida, um princípio norteador de toda a ação do direito processual penal. É aquilo que nós chamamos de princípio guarda-chuva. Deste princípio decorre o contraditório, decorre a ampla defesa e por aí vai. Então, no que tange ao conceito, conseguimos bater o primeiro tópico que a gente tem aqui da disciplina. Trata-se de um ramo do direito público. Pedro, por que ramo do direito público? Veja, vai lá para suas aulas de direito administrativo, eu não sei se você já está estudando aí, mas lá no direito administrativo, você vai aprender que existe dois princípios norteadores do direito público, não é verdade? Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Estes dois princípios andam de mãos dadas. Pedro, por quê? Repare, a partir do momento que o Estado é legitimado com aquilo que nós chamamos de ius puniendi, ou direito de punir, é importante que você entenda que só o Estado é quem pode de fato punir as pessoas. É como se eu dissesse, existe um contrato social. A pessoa, ela abre mão de alguns direitos, por exemplo, o direito de fazer justiça com as próprias mãos, e o transmite para o Estado. Quando o Estado, sendo o detentor legítimo do direito de punir, ou seja, ius puniendi, ele vai garantir algumas coisas à sua população, como a própria segurança pública, tudo bem? Em contrapartida, só ele é quem é o detentor legítimo do poder de punir. Esta vem a ser a ideia. Então, nesta seara do conceito, vem comigo que eu quero traçar com você mais um aspecto que acaba sendo bem técnico aqui com você. Eu falei, basicamente, que é um ramo do direito público, portanto, norteado, repare aqui, por dois princípios do direito administrativo, né? Supremacia do interesse público sobre o privado e também indisponibilidade do interesse público. Esta vem a ser a ideia. Então veja o seguinte, se o Estado vai aplicar uma pena, repare que ele não vai pedir para a pessoa se ela quer ou não ser punida, ele vai aplicar. Supremacia do interesse público sobre o privado. É aquilo que a gente costuma chamar de relação de verticalidade entre o Estado e o particular nas relações em que eles coexistem. Tudo bem? O Estado ele vai impor a vontade, sendo de fato legitimado pelo povo, portanto, podendo de fato mandar, executar algumas medidas independentemente da vontade propriamente dita da pessoa. E aí, se eu citei aqui para você que é disciplinar a persecução penal, fala para mim, que diabos que é a persecutio criminis, ou chamado também de persecução penal? Meus amigos, a persecução penal é nada mais do que o caminho. O caminho entre o crime e a pena, que também se desdobra em duas fases. Uma fase chamada de fase preliminar, ou ainda chamada de fase investigativa, é onde nós temos basicamente aquela questão relativa ao inquérito policial.
E temos também uma fase processual. Nós, claro, vamos trabalhar dentro do seu edital naquilo que for coerente ser conversado com você. Se o seu edital trouxer inquérito policial, não tenha dúvida que nós vamos trabalhar de cabo a rabo o inquérito policial, que é a principal medida investigativa que você precisa conhecer. Então repare, o inquérito policial, ele vem a ser uma medida investigativa preliminar. Preliminar a quê, Pedro? Preliminar ao processo. E aí, na sequência, findo o inquérito policial, será dado início, portanto, à fase processual propriamente dita. Ok? Tranquilo? Então veja, o direito processual penal ele é um ramo do direito público que visa, portanto, aplicar a lei penal, veja, cujo objetivo e a finalidade, meus amigos, são duas medidas extremamente interessantes para você se lembrar. Olha só, quando eu trabalho o objetivo do processo penal vem a ser alcançar a paz social. Olha só, se eu vejo alguém que é meu vizinho praticando um crime, será que eu vou sentir muita vontade com aquela pessoa? Muito provavelmente não. Então, para restabelecer aquele status social, que alguns chamam de status quo ante, eu vou basicamente, portanto, trabalhar essa questão da paz social. Então vamos colocar isso aqui, que acaba sendo importante aqui para mim também. Falei do conceito e agora eu quero desdobrar aqui dentro do conceito qual seria o objetivo propriamente dito e a finalidade. Então veja, objetivo, deixa eu pegar a caneta preta. Objetivo, sendo o nosso objetivo a instrumentalização do direito penal. Instrumentalizar o direito penal. Meus amigos, o direito penal em um Estado democrático de direito, ele não é auto-aplicável. Olha que coisa. Pedro, como assim ele não é auto-aplicável? Veja, eu não posso simplesmente, ao perceber um crime, já aplicar uma pena. O direito penal não é auto-aplicável. Para que eu possa, de fato, aplicar o direito penal, eu preciso, doutores, necessariamente de um meio que a gente vai chamar de processo. Meio que garante a aplicação dos princípios constitucionalmente previstos. Percebeu? Então o processo penal, ele instrumentaliza a legítima aplicação da pena. Com qual finalidade, Pedro? Veja, a finalidade aqui, doutor, a finalidade que nós temos aqui, portanto, acaba sendo basicamente duas. Existe uma finalidade que a gente chama de imediata. Qual seria a finalidade imediata? Meus amigos, concretizar a lei. Concretizar a lei penal. A lei fala lá, pena de 6 a 20 anos por crime de homicídio. Pronto, eu estou concretizando a lei. E qual seria a finalidade imediata? Qual que seria o reflexo da aplicação da lei? Veja, a paz social. Uma pessoa que percebe que outra está de fato, que um suposto criminoso está de fato preso, ela vai se sentir um pouco mais à vontade nesse estado. Ela vai se sentir, basicamente, em um estado de justiça social. Percebeu? Linda disciplina, né? Então repare que eu bati com você o conceito, o objetivo e a finalidade do processo penal propriamente dito. Ok, bacana. Fechamos então essa parte mais inicial da matéria. Agora eu vou verticalizar o nível do nosso concurso e nós vamos começar a trabalhar com as fontes. Quais seriam, doutores, as fontes? Toda vez que alguém perguntar para você o que vem a ser a fonte do direito, eu quero que você se lembre de qual é o dispositivo que emana aquele instituto jurídico. E aí nós temos basicamente duas fontes. Uma fonte chamada de fonte material e uma fonte que nós chamamos de fonte formal. Qual seria, Pedro, a diferença entre as duas? Repare, fonte material é basicamente responder a uma pergunta. Quem pode legislar sobre aquele assunto? Meu amigo, quem de fato pode legislar sobre processo penal? Eu vou até complementar aqui para você com o dispositivo que a lei legitima. Quer ver só? Se você pegar o artigo 22, inciso 1º
da nossa Constituição Federal, você vai perceber que a nossa Constituição, a nossa Constituição, ela vai afirmar que somente a União é privativo da União legislar sobre processo penal. Meus amigos, quando eu cito para você a fonte material, eu estou questionando quem pode legislar sobre este assunto. E você já sabe quem. Você vai afirmar que a União é o único ente federativo que está de fato legitimado a legislar sobre processo penal. Não pode os estados, o DF e os municípios criarem normas processuais penais, a não ser em uma única exceção. Vai lá para o parágrafo único do artigo 22. Você vai perceber, da Constituição, tá? Você vai perceber, na prática, que lá havendo lei complementar, pode, neste caso, autorizar os estados e o DF, não entra os municípios, os estados e o DF, a legislar sobre pontos específicos do processo penal, desde que haja, portanto, lei complementar autorizando. Esta seria a ideia da fonte material. Agora, quando a gente trabalha as fontes formais do direito processual penal, esta sim demanda um pouquinho mais de estudo para que nós possamos, de fato, desdobrar o tema. Vamos trabalhar isso no slide? Olha só, quais seriam então, meus amigos, as chamadas fontes formais do processo penal? Repare, as fontes do processo penal, você vai afirmar o seguinte, fontes formais. Eu quero só que você desdobre o tópico que eu deixei para você ali no quadro. Então, dentro das fontes formais, nós desdobramos dois subtipos. Veja, existem as fontes formais chamadas de primárias ou imediatas ou principais, primárias ou imediatas ou ainda chamada de principais. São consideradas fontes primárias, imediatas ou principais. Primeiro, caneta vermelha. Peguei de novo caneta errada aqui, que ódio. Então vem para cá. Primeiro delas, meus amigos, a Constituição Federal. É óbvio, a Constituição basicamente regulamenta boa parte dos dispositivos jurídicos hoje vigentes no Brasil. Tá? Então a Constituição ela é fonte primária, ela é fonte imediata. Nós temos também as leis. As leis também são fontes principais, fontes primárias. O mesmo vale para as súmulas vinculantes, notadamente produzida, portanto, pelo STF, não precisava nem dizer isso. Pedro, mas o que vem a ser tecnicamente uma súmula? Meus amigos, uma súmula é nada mais do que uma decisão de tribunal resumida e numerada. Quando ela tem caráter vinculante e só o STF emite súmula de caráter vinculante, cuidado com isso, nós teremos basicamente uma decisão do STF que vincula todos os tribunais àquele tipo de decisão, tá? Então nós veremos várias ao longo das nossas aulas aqui. Então veja, eu já citei 3, Constituição Federal, as leis e a súmula vinculante. Em algumas partes da matéria, meus amigos, nós temos que utilizar alguns entendimentos doutrinários. E neste caso, estamos diante de um deles. Por exemplo, o nosso professor Renato Brasileiro, ele vai citar que também será considerado fonte principal ou primária os chamados tratados internacionais que o Brasil aderiu, tá? Notadamente tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Direitos humanos é apenas um deles, tá? Não é apenas os tratados de direitos humanos, não. Mas todo e qualquer normativo internacional que de fato atue nesse contexto deverá ser considerado fonte primária, imediata ou principal do direito. Agora, você vai perceber que ao longo das minhas aulas eu vou citar para você jurisprudência dos demais tribunais além do STJ, eu vou citar para você o posicionamento da doutrina a respeito daquilo, lembrando que a doutrina é nada mais do que um conjunto de pessoas com notório saber jurídico discorrendo sobre aquele tema nos seus livros. Então você, pelo amor do que você acredita, você não vai comprar livro aqui na nossa disciplina,
Até porque o direito que vem caindo geralmente aqui para nós é um direito mais tranquilo. Nos pontos específicos é a minha função aprofundar o conteúdo com você. E aí sim, eu tenho que basicamente lembrar alguns conceitos doutrinários com você e aplicar. Essa é a minha função. E nós vamos mastigar isso muito bem para você nas aulas. Tudo bem? Agora, não obstante, existem também as fontes chamadas de fontes secundárias, chamadas também de fontes mediatas ou ainda de fontes acessórias. Então veja o seguinte, aqui nós enquadraremos fontes que não são diretamente utilizadas, mas podem. É o caso das nossas jurisprudências, ou seja, decisões de tribunais, né? Jurisprudências. Decisões de tribunais funcionam também como fonte, mas é uma fonte imediata. Existe também a doutrina, muito cuidado. E por fim, existem os costumes. Os costumes, meus amigos, nada mais são do que um conjunto de fazeres, é nada mais do que um conjunto que a gente tem de entendimentos de uma determinada comunidade a respeito de determinados assuntos. Tanto é que o direito dos costumes ele é chamado de direito consuetudinário. Não costuma ser um direito escrito, mas um direito a partir do momento da vivência entre as pessoas. Então os costumes eles podem de fato funcionar como fonte do direito. Mas doutor, pelo amor de Deus, hein? Estamos falando de uma fonte mediata. É uma fonte acessória ou chamada também de fonte secundária. A doutrina ainda costuma incluir mais um tipo de fonte no processo penal, que é a analogia. Nós vamos falar disso já já nas próximas aulas com você, se tiver no seu edital, claro, tá? Mas a analogia nada mais é do que nós pegarmos emprestado temas, dispositivos de leis alheias ao processo penal e aplicar aqui no processo. Por quê, Pedro? Porque o processo em tese não vai versar sobre isso. O processo em tese, ele não vai prever determinados dispositivos e nós temos que recorrer às disciplinas paralelas ao processo penal. Basicamente, a analogia é isso, nós vamos falar ao longo das nossas aulas. Tudo bem? Então nós matamos o conceito de direito processual penal. Eu também trabalhei aqui com você as fontes material e formal. Tudo bem? Quem pode legislar sobre processo e de onde emanam estas fontes. Lembrando que as fontes formais elas podem ser principais, primárias ou chamadas também de imediatas, enquanto as demais serão consideradas secundárias, acessórias ou ainda chamadas de mediatas. Foi? Beleza? Eu sei que é muito conteúdo, mas essa aulinha é uma aulinha introdutória, meu brother. Você vai começar a mastigar o processo penal e para você não partir do zero, você tem que entender basicamente o que nós estamos conversando. Show? Meus amigos, finalizamos então essa parte mais introdutória e agora eu quero basicamente adentrar com você nos sistemas processuais. É o nosso terceiro tema da aula. Pedro, o que significa os sistemas processuais propriamente ditos? Meus amigos, um sistema processual é nada mais do que um conjunto de normas. É nada mais do que um conjunto de normas que vão regulamentar o processo penal. Então, olha que coisa. Se um sistema processual penal é um conjunto de regras que vão regulamentar o processo, a grande pergunta aqui, mais uma vez, é a seguinte. Pedro, beleza. Então, eu vou classificar os sistemas processuais olhando este conjunto de regras de longe, veja, de longe, e aí, a depender deste conjunto, eu classifico. Esta vem a ser a ideia? Exato. E aí, existem duas grandes correntes de sistemas processuais, doutores. Duas grandes correntes de sistemas processuais. São elas o sistema inquisitivo e o sistema acusatório. Qual é vigente no Brasil? Pedro, calma, respire primeiro, já já nós vamos conversar sobre isso. Mas eu quero trazer as qualidades de cada uma delas e aí você vai me dizer qual é basicamente o sistema adotado no Brasil. Quer ver só? Cobrado inclusive no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul no ano de 2019, esse troço aqui, tá? 18-19, o último concurso que nós tivemos aí. Então, sistemas processuais inquisitivo e acusatório, qual seria a característica do sistema inquisitivo? Doutor, o sistema inquisitivo é um sistema marcado pela concentração de poderes em uma única pessoa. É aquele sistema que a gente tinha basicamente na época do absolutismo,
quando o rei, por exemplo, decidia se determinadas coisas iam ou não acontecer. Por isso que no sistema inquisitivo nós temos reunião de funções. Quais funções, Pedro? Basicamente a função de julgar, a função de processar, portanto de acusar, e também a função de defesa. Olha que coisa! A acusação, o julgamento e a defesa do réu se dá pela mesma pessoa. Doutor, fala pra mim, qual que é a chance desse troço ser viciado? Bastante grande mesmo. Por isso que eu quero afirmar para você o seguinte: aqui nós temos uma reunião de funções, função de julgar, função de acusar e função também de defender. Estas três qualidades nós veremos que marcam a separação com o sistema acusatório. Mas vamos por partes. Segunda qualidade, no sistema inquisitivo nós temos um processo sigiloso. No sistema inquisitivo, os ritos investigativos e processuais acontecem acobertados, acontecem sobre o sigilo, não sendo, pelo menos em tese, permitida a liberação de informações acerca daquele ato. Olha que coisa interessante. Além disso, no sistema inquisitivo, o réu, meus amigos, tem duas prerrogativas marcantes. Aqui o réu, ele é mero espectador do processo e da investigação. Nesse sistema, o réu é um mero objeto de discussão que, por vezes, sequer se manifesta durante a investigação e o processo, a não ser que a figura do sucerano admita que ele fale alguma coisa. Então, nesse sistema, o réu ele é um mero objeto de análise. Ele não é uma pessoa detentora de direitos. Percebeu? E também o réu, neste sistema, se houve a perpetração de uma investigação ou de um processo, nesse sistema o réu será considerado culpado desde que ele se prove inocente. Olha que coisa! Nesse sistema o réu ele tem uma inversão daquela concepção que nós temos hoje no Estado democrático. Aqui o réu será considerado culpado até que se prove o contrário, e também a confissão deste réu tem um apelido, e esse apelido cai demais em prova. A confissão no sistema inquisitivo, ela é chamada de rainha das provas, doutor. Rainha das provas. Isto significa que a confissão no sistema inquisitivo tem valor absoluto. Ela é a mais importante prova existente no ordenamento. Ok? Este é o sistema inquisitivo. Agora, quando eu trabalho com o sistema acusatório, a ideia muda. Pedro, por quê? Inclusive diametralmente oposta. No sistema acusatório, nós teremos separação das funções. Um agente será responsável por processar, outro agente será responsável por julgar e outro agente será responsável pela defesa. É o que acontece, inclusive, hoje no nosso ordenamento jurídico. Pode perceber. Pedro, quem julga as causas processuais penais? Meu amigo, um juiz de direito criminal. Isto vai ser a figura do gerenciador do processo. Quem acusa no Brasil, Pedro? Ministério Público. É o Ministério Público, é a figura do promotor. E por fim, nós temos aqui também, a defesa sendo realizada por pessoa técnica habilitada, chamada de advogado. Então veja que as funções aqui se dividiram. Não existe mais aquela concentração, o que viabiliza um Estado mais democrático de direito, o que viabiliza um Estado mais legitimador da aplicação da pena. Além disso, publicidade. Repare, no inquisitivo é sigilo, no acusatório nós temos a publicidade. Doutor, os processos penais são públicos. Se você quiser ir assistir uma audiência hoje, por exemplo, você pode. Tudo bem? O réu, no sistema acusatório, ele é pleno detentor de direitos, tudo bem? Portanto, ele tem direito ao contraditório, ele tem direito à ampla defesa, ele tem direito, por exemplo, à dignidade, ainda que seja condenado, e por aí vai. No sistema acusatório, o réu não é um mero espectador, ele é detentor de direitos. Veja a diferença, hein? Também será considerado inocente, princípio este que nós vamos desdobrar ao longo das aulas, chamado do princípio da presunção de não culpabilidade ou princípio da presunção de inocência. Nós veremos que a doutrina critica essa nomenclatura, mas nós vamos conversando ao longo das nossas aulas também. Ok? Então o réu nesse sistema será considerado inocente até que se prove ao contrário. E por fim, a confissão no sistema acusatório, ela tem valor relativo.
ela não vai funcionar, meus amigos, a confissão neste sistema, ela não funciona como a prova mais importante de todas. Ela precisa ser confrontada com os demais elementos probatórios levantados ao longo do processo. Por isso que o ponto mais relevante aqui é lembrar também essa questão da confissão. A confissão no Brasil ela tem valor relativo. E se tiver no seu edital a confissão, nós vamos estudar lá na parte de provas e nós veremos que ela é divisível e retratável, devendo ser confrontada com os demais elementos de prova. E aí você poderia me perguntar, Pedro, afinal de contas, no Brasil, qual é o sistema vigente? Sistema acusatório ou sistema inquisitivo? Repare, no Brasil, doutor, vige o sistema acusatório. Agora, expressamente previsto pelo artigo 3º-A do nosso Código de Processo Penal, que inclusive foi inserido, olha a atualização, que foi inserido pelo pacote anticrime no nosso Código de Processo. No Brasil, portanto, olha a concordância aqui, né? O sistema é o sistema acusatório. Doutores, existe uma vertente capitaneada pelo professor Hélio Tornaghi, olha só. O professor Hélio Tornaghi, ele vai afirmar que no Brasil a corrente, na verdade, é mista. Pedro, por quê? Porque no inquérito policial, nós veremos que uma das características dele é ser inquisitivo, enquanto o processo é acusatório. Mas este não é a visão, não é a visão que nós temos adotado hoje expressamente pelo CPP. Segundo o Código de Processo, o Brasil segue um sistema que é acusatório. Bacana? Tudo bem, doutores? Então falamos basicamente dos sistemas, do conceito da matéria e eu também basicamente trabalhei com você a parte das fontes que emanam o direito processual penal. Doutores, vamos dar prosseguimento à matéria de processo penal, desta vez adentrando especificamente o nosso Código de Processo Penal. Tudo bem? Vamos trabalhar? Doutores, nós finalmente vamos inaugurar o nosso Código de Processo. Notadamente agora, a partir deste momento, nós veremos, veja agora, as disposições preliminares. Ou seja, nós adentraremos o capítulo de número 1 do CPP. Este tema costuma aparecer nos nossos editais, doutores, com a nomenclatura Lei Processual Penal no espaço. Então nós estamos no artigo 1º. Alguns editais trazem lá Lei Processual Penal no tempo e no espaço. No tempo vai ser uma aula subsequente que nós trabalharemos o artigo 2º. Aqui com você, nós temos que trabalhar a Lei Processual Penal no espaço, organizando topograficamente o nosso estudo de acordo com o Código de Processo Penal, portanto, partindo a partir do artigo 1º. Tudo bem? Tá aqui, doutores. Então, disposições preliminares é o tópico que nós vamos começar a bater aqui com você. Como o primeiro item do edital, Lei Processual Penal no espaço, inaugurando, portanto, o Código de Processo Penal, ele está previsto no artigo 1º e ele vai dizer basicamente o seguinte, olha só, aplica-se o disposto neste Código no território nacional, exceto em algumas situações. Então vamos começar pela regra. Meus amigos, eu preciso que você entenda que a forma sua de estudar tem que ser uma forma dialógica, tem que ser uma forma que faz sentido. Você tem que decorrer, portanto, uma sequência de pensamentos até que você compreenda de fato toda a matéria. Se o Código de Processo Penal afirma que aplicar-se-á este código no território nacional exceto, nós temos uma regra e nós temos uma exceção. Qual seria a regra, portanto, Pedro? Repare, a nossa regra é que a lei processual penal será aplicada, doutores, no território nacional. Então veja, Pedro, um crime ele foi praticado no exterior. Por exemplo, um brasileiro foi para uma viagem e lá ele subtraiu a carteira de alguém. Neste caso, essa pessoa será processada e julgada pelo Brasil? Meus amigos, segundo alguns quesitos que a gente vê lá em direito penal, é possível que esta pessoa seja processada e julgada no Brasil. Mas o crime aconteceu fora do país, Pedro. Pois é, aí que começa o desdobramento do que a gente tem que compreender. Repare o seguinte, se o Código de Processo Penal afirma que a lei processual penal será aplicada no território brasileiro, nós temos decorrente do texto um princípio. Este princípio é chamado princípio da territorialidade.
No entanto, é muito comum nomenclatura latina, às vezes aparecendo na nossa prova, doutores. E aí a gente tem que, claro, trazer isso para você. É aquilo que a gente chama de locus regit actum, ou, traduzindo em miúdos, o local é quem rege o ato. Pedro, o local de quê? Ora, como regra, o local em que foi praticado o crime. Aí você vai olhar para mim e falar assim, Pedro, mas o brasileiro cometeu o crime fora do Brasil. Pois é, meus amigos, mas esta pessoa, quando chegar ao Brasil, vai responder por este crime praticado. Tudo bem? Esta seria a ideia. Então veja, princípio da territorialidade está previsto no artigo 1º. Ele vai afirmar que aplica-se a lei processual penal no território brasileiro. E existe, Pedro, alguma hipótese na qual a lei processual penal será aplicada fora do Brasil? Meus amigos, já já nós vamos conversar sobre isso. Antes, eu tenho que esmiuçar para você o que é território brasileiro. Eu falei para você que a lei processual penal, ela se aplica no território brasileiro. Mas afinal de contas, que diabo é território brasileiro? Se um crime é praticado numa aeronave, se o crime é praticado em alto mar, isso é considerado território brasileiro? Ah, meus amigos, a partir daqui nós temos que desdobrar o nosso ensino em cima do Código Penal. Sabe por quê? Lá no artigo 5º do Código Penal, ele vai conceituar para nós o que é de fato território brasileiro. Então nós temos que utilizar um conceito não previsto no Código de Processo, mas no Código Penal. E o Código Penal vai conceituar o que é de fato o território. Então, interpretaremos o que vem a ser território brasileiro a partir do nosso Código Penal, o qual subdivide duas espécies de território brasileiro. Como assim, Pedro? Quer ver só? Eu vou trazer aqui para você no slide para a gente conseguir trabalhar melhor. O território brasileiro, doutores, ele pode, portanto, ser subdividido numa porção que nós chamamos de porção GEL, tá? Eu que costumo utilizar essa nomenclatura, então eu peço para você anotar desta forma aí no seu material. GEL e também aquilo que a gente chama de território por extensão. Território por extensão. Então repare, será considerado território brasileiro, primeiro, a porção terrestre dentro dos limites do Brasil. Também será considerado território brasileiro a porção do subsolo do território terrestre e também a questão do espaço aéreo. Espaço aéreo, meus amigos. O espaço aéreo também correspondente ao espaço terrestre será considerado território brasileiro. Pedro, então peraí. Se uma pessoa pratica um crime dentro de um avião, olha que coisa, e este avião está no território brasileiro, o Brasil será competente para processar e julgar? Sim, meus amigos. Pelo menos a priori, sim. Existem algumas exceções que nós veremos mais à frente, né? Na temática de competência, por exemplo. Coisa que você também às vezes acaba vendo um pouquinho lá em direito penal. Mas aqui a ideia é essa. Você tem que entender. Como regra, nós temos que, em um avião que está sobrevoando o Estado brasileiro, o Brasil ele pode, portanto, processar e julgar esse crime. Pedro, mas e se for um avião estrangeiro? É bem verdade que no caso de aviões estrangeiros, meus amigos, tudo vai depender das circunstâncias, mas normalmente o Brasil ele não se mete. Imagina, um avião nigeriano está com um mexicano e um argentino, ambos tentam se lesionar. Meus amigos, o Brasil não vai se meter nesta relação, ok? Porque deve haver interesse jurídico do Brasil de punir. Nesse caso não há interesse nenhum, logo o Brasil não se mete. Agora, imagina, num voo internacional, alguém mata um brasileiro dentro deste voo, no momento que ele está passando o Brasil. Aí sim o Brasil terá de fato interesse e poderá ser competente para punir. O Brasil certamente vai pedir a extradição desta pessoa, desse estrangeiro que matou o brasileiro, e aí o país pode conceder ou não esta extradição. Tudo vai depender do contexto que se deu a causa ali. Então isto vai ser considerado território GEL. Detalhe, tem mais uma situação que é 12 milhas marítimas, ou seja, 12 milhas marítimas mar adentro. Tudo isso será considerado território GEL brasileiro. Então, crimes praticados nestes locais, em tese, o Brasil será responsável
por processar e também por julgar estes crimes, ok? Agora, vamos avançar. O território por extensão também acaba sendo, doutores, lastreado pelo Código Penal. E o Código Penal vai afirmar o seguinte, repare o seguinte, será considerado território brasileiro as embarcações e as aeronaves públicas que estiverem fora do Brasil. Olha que coisa! Então, um navio da Marinha está em território alheio, está fora do Brasil. Meu amigo, se um crime é praticado dentro desta embarcação da Marinha, o Brasil será competente para processar e julgar. Percebeu a relação? Então repare o seguinte, será considerado território por extensão as embarcações e também as aeronaves públicos. Além disso, temos mais uma hipótese. As embarcações e também as aeronaves privadas, quando elas estiverem a serviço do Brasil. Pedro, a serviço do Brasil? Exatamente, doutor. Então imagina, o Brasil licitou com alguém, alguma empresa, e esta empresa se comprometeu, por exemplo, a exportar determinado produto do Brasil para fora. E aí, durante esta viagem, a embarcação privada a serviço do Brasil, alguém pratica um crime dentro desta embarcação. Meu amigo, será processado e julgado pelo Brasil. Não tenha dúvida. Então, primeira situação são as embarcações e aeronaves públicas. A segunda, embarcações e aeronaves privadas a serviço do Brasil. Agora, vamos para a terceira hipótese. Quando nós estivermos diante de embarcações e também aeronaves privadas, quando elas estiverem, por exemplo, em espaço de ninguém, ou ainda, quando elas estiverem fora do Brasil e ali não forem julgadas. Tá apertadinho aqui para mim, mas eu vou pedir para você complementar. Então anote que eu vou trazer para você a explanação aqui agora. Repare o seguinte, doutor. Olha que ponto interessante. Embarcações privadas, as embarcações privadas que estiverem em território de ninguém. Pedro, o que é território de ninguém? Nós temos o mar aberto, chamado de alto mar, e também o espaço aéreo de ninguém. Se o Brasil estiver numa embarcação privada em alto mar ou ainda em espaço aéreo de ninguém, o Brasil será regulamentado pelo princípio do pavilhão ou da bandeira, o qual é de fato brasileira, neste caso será processado e julgado também pelo Brasil. Além disso, esta embarcação ou aeronave privada que estiver em território alheio e ali não for processado e julgado, neste caso a competência do Brasil é subsidiária. O Brasil só vai processar e julgar nesse caso se lá a pessoa do particular não for processado e julgado. Esta seria a ideia, uma competência mais subsidiária que a gente tem aí mais residual do Estado brasileiro. Tudo bem, meus amigos? Então, basicamente, o que eu fiz com você? Nós batemos o conceito de território brasileiro e eu trouxe para você, portanto, o princípio da territorialidade lastreado pelo artigo 1º do nosso Código de Processo. Então, como regra, o Brasil vai processar e julgar crimes praticados em território brasileiro. Agora sim você pode me perguntar, Pedro, e aquela história do brasileiro praticando crime fora do Brasil? Quer ver só? Vai para suas aulas de direito penal. Lá você aprende que existe extraterritorialidade de lei penal. Olha que coisa! É possível a aplicação da lei penal fora do Brasil? É possível. Agora, quer ver só? Quando nós trabalhamos, eu vou até anotar para você em roxo. Quando nós trabalhamos a lei processual penal no espaço, meus amigos, ainda que o brasileiro, olha o que eu vou dizer, hein? Ainda que o brasileiro pratique crime fora do Brasil, o crime será processado e julgado no Brasil. Ou você acha que haverá audiência fora do Brasil com essa pessoa?
Ou você acha que o Ministério Público vai lá para o Estado estrangeiro processar o cara? Não. Até porque isso flagela o princípio da soberania dos países, portanto, externos. Deu para entender? Então, ainda que o brasileiro pratique um crime fora do Brasil, ele será processado e julgado no Brasil. E as regras de competência você estuda, de fato, na temática de competência se tiver no seu edital. Então, eu quero que você anote o seguinte, observação importante. Meus amigos, isto já foi cobrado pelo CESP-UNB e por diversas bancas. Meu amigo, o princípio da aplicação do direito processual penal no território brasileiro é absoluto. Raríssimas vezes você vai ouvir eu falar isso aqui em processo penal. Mas aqui, isto já foi cobrado 1, 2, 3 vezes, inclusive pela própria banca CESP-UNB. Você vai afirmar que o princípio da territorialidade do processo penal, ele é absoluto. Ele é absoluto, doutores. Pedro, por que é absoluto? Ora, ainda que um crime tenha sido praticado fora do Brasil, o crime será processado e julgado no Brasil. Ou seja, eu não aplico lei processual penal fora do território brasileiro. Não tem como, meus amigos. Até porque fora do território brasileiro vai viger a lei processual penal do Estado estrangeiro e não a do Estado brasileiro. Percebeu qual é a correlação importante aqui? Então, muito cuidado com esse aspecto. Raríssimas vezes você vai ouvir eu falar de coisa absoluta no direito. Mas aqui, né, na nossa primeira aula das disposições preliminares, já vem na lata uma primeira situação. Nessa vertente, doutrina ampla e majoritária, ok? Doutrina ampla e majoritária afirma que não pode o Código de Processo ser aplicado fora do Brasil. Ainda que exista extraterritorialidade de lei penal, não existe extraterritorialidade de lei processual penal. Ok? Bacana? Então vimos basicamente o que temos como regra. Então, na regra, mais uma vez, aplica-se a lei processual penal no território brasileiro. Isto vem a ser a nossa regra, portanto, não há como a aplicação da lei processual penal fora do Brasil. Por isso, nós lemos que ela é absoluta. Agora, meus amigos, será que dentro do Brasil, tem como eu aplicar uma norma estrangeira? Será que tem como? Ou será que o Código de Processo Penal, no que tange a aplicação dentro do território brasileiro, também é absoluto? E aí, meus amigos? Olha só que ponto interessante. Não há extraterritorialidade de lei processual penal, mas há, meus amigos, hipóteses de aplicação dentro do território brasileiro de normas estrangeiras ou ainda de outras normas, o quê? De outras normas especiais. E isto é o tópico de exceção que você traz no caput do artigo 1º do CPP. E aí você vai ver lá 5 exceções quanto à aplicação do Código de Processo Penal dentro do território brasileiro. Então repare, o Código de Processo Penal não se aplica fora do Brasil. Só que dentro do Brasil ele não é absoluto. Dentro do Brasil pode haver outras normas que regulamentam melhor determinados temas. Vamos então trabalhar? Primeira situação em que eu não aplico o Código de Processo Penal dentro do Brasil. Primeira situação, tratados ou convenções ou regras de direitos internacionais. Eu abreviei aqui para você, mas eu vou dizer tratados, convenções ou regras internacionais. Quer um exemplo clássico? Imunidade diplomática prevista na Convenção de Viena. Se um diplomata vem para o Brasil e aqui pratica um crime, ele não será preso em flagrante e a ele não será aplicado a lei processual penal do Brasil. Porque o Brasil assinou este acordo lá em Viena, né, salvo engano, 1961, ratificado em 1963, e este acordo ele vai trazer basicamente uma questão de ordem recíproca. Os diplomatas ou quem detém imunidade diplomática brasileira que está no estrangeiro, não se aplica a ele a norma estrangeira, e o mesmo vale para este detentor de imunidade diplomática que está dentro do Brasil. Por exemplo, um oficial das Forças Armadas. O oficial das Forças Armadas estrangeiro que está aqui no Brasil, a ele será abarcada a imunidade diplomática. O Brasil não pode aplicar sobre ele lei processual penal brasileira. Olha que coisa. Então o Brasil se submete a tratados, convenções e regras de direito internacional, a qual não será aplicado dentro do Brasil a lei processual penal.
Ok, existe uma segunda exceção também prevista. Doutores, justiça militar. Olha que ponto interessante. Eu não sei se você sabia, mas no Brasil, os militares, eles formam uma casta diferenciada da sociedade, com um regramento próprio em homenagem à hierarquia e à disciplina. Logo, quando nós falamos de militares praticando crimes, se um militar pratica um crime, nós temos como regra, nós veremos incompetência, existem exceções, tá? Mas existem exceções extremamente pontuais. Aqui nós temos que ir pelo Código de Processo. Na regra, os militares não respondem perante a justiça comum. Eles respondem perante a justiça militar. E vou além, hein? A nossa justiça militar, ela tem um regramento próprio com um Código de Processo Penal militar próprio. Olha que coisa. Então eu quero que você assevere o seguinte. A justiça militar, meus amigos, ela tem o Código de Processo Penal militar. Existe, portanto, um Código de Processo Penal militar que regulamenta o processo e o julgamento dos militares propriamente ditos. Então eu não vou aplicar o Código de Processo Penal. Só que agora eu vou interpretar esse troço de acordo com a doutrina. A doutrina fala o seguinte, tudo bem, militares que praticam crimes serão regulados pelo Código de Processo Penal Militar, mas não havendo previsão de determinadas situações no CPPM, subsidiariamente, soldado de reserva, ou seja, em última ratio, em última análise, eu aplico o Código de Processo Penal regular. Como assim, Pedro? Não entendi. Imagina que determinada situação não está prevista no CPPM. Tanto é que o CPPM fala assim lá no final. As disposições não previstas aqui, a elas serão aplicáveis o mesmo disposto no Código de Processo Penal. Deu para entender? Então é um caráter subsidiário, é um caráter residual. O CPP somente será aplicado quando o CPPM não prever expressamente determinados institutos. Aqui vai ao além, né? Ritos de audiência processual, né? Aquela fase de instrução e julgamento, a fase de sentença e por aí vai. Tá? Então esta seria a ideia do que nós temos. Terceira hipótese de não aplicação no território brasileiro de lei processual penal. Doutores, a terceira hipótese são os crimes de responsabilidade. Você que viveu sabe que a Dilma, não é verdade? A ex-presidente Dilma, ela sofreu um processo de impeachment, porque em tese praticou um crime de responsabilidade e foi condenada por isso. Então olha, um crime de responsabilidade, olha a nomenclatura, crime de responsabilidade. Doutora, minha pergunta é, a Dilma ficou presa? Sim ou não? Ela foi condenada. Ela foi presa? Não. Sabe por quê? Porque um crime de responsabilidade não é um crime. A doutrina rechaça essa nomenclatura de crime de responsabilidade, porque não gera uma pena. Crime de responsabilidade é, na verdade, uma infração de natureza político-administrativa. Esta infração de natureza político-administrativa culmina em uma perda do cargo e inabilitação pela função pública em 8 anos. No entanto, o STF falou que estas votações elas devem acontecer em separado. Inclusive, isso foi altamente criticado aí na época do impeachment da Dilma. Tá? Então, crime de responsabilidade, a eles, nós não aplicamos o Código de Processo Penal. Pedro, por que mesmo? Ora, porque não é crime. Simplesmente por conta disso, porque é uma infração de natureza político-administrativa. O CPP direciona para algumas autoridades, mas a lei que trabalha, meus amigos, com impeachment, que é uma lei de 1950, só para você ter ideia, esta lei cita outras autoridades que podem sofrer o impeachment também e que, naturalmente, né, praticam crime de responsabilidade. Então a ideia que você tem que ter é justamente essa. Havendo incidência de um crime de responsabilidade, por exemplo, pelo presidente da República, eu não aplico o CPP porque não é infração penal, é uma infração de natureza político-administrativa. Ok? Agora, eu vou trabalhar 2 pontos com você muito importantes. E quem está estudando de qualquer jeito esse troço vai errar a questão, mas vai errar feio. Quer ver só? O Código de Processo Penal ainda traz tribunais especiais e os crimes de imprensa. Então vamos devagar aqui. Repare o seguinte. Pedro, o que são julgamentos por tribunais especiais? Um tribunal especial é um tribunal de exceção que é criado para julgar especificamente um caso. Isto vem a ser um tribunal especial. Doutor, qual que é a chance da pessoa ser condenada por este tribunal? Será que é grande? Extremamente alta.
Se existe de fato chance da pessoa ser de fato condenada pelo tribunal, ora, meus amigos, a Constituição de 1988 vedou a existência dos tribunais de exceção. Por isso, nós falamos que este dispositivo regulado por tribunal especial não se aplica no Brasil. Sabe por quê? Não foi recepcionado pela nossa Constituição. O Código de Processo Penal, doutor, é de 1942. A Constituição é de 1988. Então os dispositivos vigentes precisaram passar por um filtro constitucional, o que fez com que este dispositivo não fosse recepcionado. No Brasil, não existe tribunal de exceção ou tribunal especial. Logo, eu não tenho incidência, eu não tenho efeito concreto do item de letra D presente aqui no nosso estudo. Ok? Por fim, crimes de imprensa. Meus amigos, foi rechaçado perante o STF a ação de descumprimento de preceito fundamental, chamada de ADPF número 130. E a ADPF 130, ela considerou a lei da imprensa inconstitucional. Ou seja, crimes praticados pela imprensa lá no regime ditatorial, por exemplo, as pessoas poderiam ser presas quando, por exemplo, elas divulgassem algumas informações que o governo militar não era muito adepto. Hoje esta lei, claro que ela flagela de morte os dispositivos da nossa Constituição, portanto a lei de imprensa ela foi considerada inconstitucional. Logo, os crimes praticados pela imprensa, olha que coisa, os crimes praticados pela imprensa são crimes comuns e serão, portanto, serão regulados sim pelo Código de Processo Penal. Só que aí não entram crimes específicos para a imprensa, é todo e qualquer crime comum propriamente dito. Esta seria a ideia mais importante do que nós temos que ver aqui. Ok, doutores? Fechado? É isso, a Lei Processual Penal no espaço, o que você precisa compreender. Falamos do princípio da territorialidade, falei de disposições doutrinárias acerca da absolutoriedade deste princípio. Não tem como a Lei Processual Penal atuar fora do Brasil, mas dentro é possível sim que outras normas adentrem determinados ramos, como estes três que eu coloquei aqui para você. Nós falaremos agora um pouquinho com você a respeito da Lei Processual Penal no tempo. Tudo bem? Estamos topograficamente localizados no artigo 2º do nosso Código de Processo. Neste dispositivo, você vai encontrar como que se dá, doutores, a aplicação da Lei Processual Penal no Brasil, ok? No que tange, claro, ao tempo. Quer ver só? Tá aqui, ó. Então, Lei Processual Penal no tempo, estamos falando do princípio da imediatidade de Lei Processual Penal. Presente, como eu falei para você, no nosso artigo 2º do Código de Processo Penal. Diante desse dispositivo, meus amigos, se você for pegar a literalidade, você vai encontrar o seguinte texto. A Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo dos atos praticados na vigência da lei anterior. Então veja, nós temos aqui, ó, aplicação é desde logo, sem prejuízo dos atos praticados na vigência da lei anterior. Então eu vou colocar para você um esquema aqui no nosso slide para você compreender um pouquinho melhor. Olha só, imagine a seguinte situação hipotética, meus amigos. Nós temos aqui uma linha do tempo, repare, esta linha do tempo vai incidir uma lei nova, que a gente vai chamar tecnicamente de novatio legis. Tudo bem? Então, aqui houve uma novatio legis, ou seja, uma lei nova. A partir do momento que surgiu uma lei nova, a grande pergunta é, Pedro, mas e os processos que estão em andamento durante o surgimento desta lei nova? Meus amigos, esta lei nova, ela começará a ser aplicada desde o momento do seu sancionamento. E os atos praticados anteriormente permanecem válidos. Pedro, mas permanecem válidos? Sim, meus amigos, perfeitamente, sem prejuízo dos atos praticados na vigência da lei anterior. Então permita-me trazer um exemplo para esclarecer um pouquinho melhor ainda para você.
Hoje, meus amigos, o nosso Código de Processo Penal, se tiver no seu edital o tema de teoria das provas, nós vamos ter que estudar naturalmente o corpo de delito e também a temática de perícias e peritos. Hoje, no Brasil, basta que um perito oficial, veja, faça o laudo pericial. Hoje se admite que apenas um perito oficial emane o laudo pericial. Agora, imagina que durante o tramitar do processo, a lei mude. A lei muda e fala o seguinte, olha, a partir de agora, será obrigatória a observância do laudo sendo feito por um perito e também por outro perito revisor. Se a lei citar que é obrigatório que laudos periciais sejam emanados agora por dois peritos, o laudador, na verdade aquele produtor do laudo e um revisor, meus amigos, os laudos praticados antes da vigência da lei nova permanecerão válidos. Deu para entender? Isto vem a ser o princípio salientado pelo nosso Código de Processo Penal. E detalhe, tem uma nomenclatura interessante para nós nos lembrarmos aqui. Esta lei nova, ela apresenta, portanto, uma incidência imediata. Algo que nós costumamos chamar, sabe do quê? Olha agora, repare. Esta incidência imediata vai afirmar o tempus regit actum. Tudo bem? Tempus regit actum. Na Lei Processual Penal no Espaço, nós estudamos o locus regit actum, presente no artigo 1º do Código de Processo. Aqui a terminologia muda um pouquinho, né? Aqui a terminologia mais correta é tempus regit actum, ou o tempo propriamente dito é quem vai regir o ato, o tempo de incidência da lei nova. Então, a isto nós chamamos de princípio da imediatidade da lei processual penal no Brasil. Mais uma vez, a lei nova, ela incidirá desde logo, não havendo prejuízo algum dos atos praticados na vigência da lei anterior. E aí o que alguns me indagariam é justamente a respeito, você que já estudou direito penal, é a retroatividade da lei processual penal. Meus amigos, uma lei processual penal sancionada que seja mais benéfica para o réu, como regra, ela não retroage. Pedro, ela não tem então efeitos retroativos, ainda que seja benéfica? Não tem, meus amigos. Então vamos colocar isso aqui também. Esta novatio legis, repare agora, ela não terá a regra, portanto, é que ela não possui efeitos retroativos. Esta vem a ser a regra. Tem exceção? Tem sim, nós veremos já já. Então, muito cuidado. Esta lei nova, ela apresenta uma incidência imediata, sendo regida pelo tempus regit actum, e também não possui efeitos retroativos. São os pontos mais relevantes para nós no que tange a esse tipo de sistema. Agora, já que nós falamos um pouquinho a respeito do princípio da imediatidade, salientando também que a lei processual penal no tempo aplica-se desde logo, eu tenho que apresentar para você quais são os sistemas adotados hoje por vários países, né, na sua coletividade, e claro, eu vou respaldar você com o sistema no qual o Brasil acaba adotando. Olha só, historicamente se desenvolveram 3 tipos de sistemas quanto à aplicação da lei processual penal no tempo. O primeiro sistema é o sistema chamado de sistema da unidade processual. Segundo esse sistema, vem aqui comigo para a tela, eu vou até exemplificar com você em mais uma figura. Então nós vamos colocar assim, ó, letra A, que é o sistema da unidade processual. Aqui, meus amigos, a lei vigente no início do processo, você vai afirmar o seguinte, ó, a lei vigente no início do processo, a lei vigente no início do processo é aplicada, ainda que sobrevenha lei nova. Ainda que sobrevenha lei nova. Esta vem a ser a ideia. Então, de acordo com o sistema da unidade processual, ainda que nós tenhamos a incidência de uma novatio legis, veja,
ainda que nós tivemos a incidência de uma lei nova, permanece válida os efeitos da lei antiga, porque era ela quem estava vigente no momento que o processo se iniciou. Percebeu? É isto que você tem que tomar cuidado. Este sistema da unidade processual, doutores, não é o sistema adotado pelo Brasil, conforme você já pôde perceber pela nossa explicação do artigo 2º. Então não é este o sistema adotado pelo Brasil. Pedro, mas eu tenho que saber em nível de prova? Tem, meus amigos. As provas elas estão perguntando alguns sistemas, ainda que não seja o sistema adotado pelo Brasil. Aqui você precisa ter uma concepção geral de tudo que, de fato, a banca pode explorar dos senhores. Existe um segundo sistema, que é o sistema que vai ser lembrado por uma etapa, na verdade por várias etapas, por várias fases processuais. O que eu vou elencar aqui para você como letra B. Olha só, na nossa letra B, eu vou citar para você mais uma linha do tempo que vai exemplificar o sistema das fases processuais. Então veja, não sei se você sabia, né? Mas um processo, meus amigos, ele é dividido em fases. Né? Resposta preliminar, fase de defesa, fase de instrução e fase de julgamento. O processo, portanto, ele tem várias fases. E aí, conforme o processo vai sendo dado a ele andamento, ele vai perpetrando cada uma destas fases. Tranquilo. Segundo o sistema das fases processuais, a lei processual vigente, a lei processual vigente, vigente, no início do processo, se aplica até a fase de incidência da lei nova. Até a fase de incidência, vai ficar meio ruim aqui, né? Mas tudo bem. Meu toque está quase gritando aqui, mas tudo bem. Então imagina o seguinte, meus amigos. Nós tivemos incidência exatamente aqui de uma lei nova. A lei antiga, ela será aplicada na fase 1, que eu exemplifiquei para você, e na fase 2. A partir da nova fase processual é que nós teremos a incidência da lei nova. Tá vendo como é que funciona? Sistema das fases processuais. Segundo esse sistema, a novatio legis, neste caso processual penal, se aplica a partir da próxima fase após a incidência desta lei. Ok? Este é o sistema das chamadas fases processuais. O Brasil também não adota este sistema. Logo, por consectário lógico, por uma questão óbvia, nós já sabemos que o Brasil adota o sistema do isolamento dos atos processuais. Este é o sistema, portanto, adotado pelo Brasil nos termos do artigo 2º do Código de Processo. Sistema do isolamento dos atos processuais. Funciona assim. O sistema de isolamento dos atos processuais vai afirmar que cada ato processual é isolado. Então, nesse caso, a lei nova, ela aplica-se desde logo. Aqui eu não vou subdividir, eu não vou particionar este processo em fases. Então vamos para o último exemplo, que vem a ser a letra C. Repare, na nossa letra C, o sistema de isolamento dos atos processuais, repare, apesar de haver fases, apesar de um processo convencional apresentar várias fases, a nova lei processual aplica-se desde logo. A nova lei processual aplica-se desde logo. Ok? Este é o sistema adotado pelo Brasil. Então, neste caso, ainda que nós estejamos no meio de uma fase, a lei processual nova já começa a ser aplicada no processo desde o momento do seu sancionamento. Então aqui nós não esperamos, por exemplo, a próxima fase, não. Isso aqui não acontece, tá? Aqui ela aplica-se desde logo, sem prejuízo dos atos praticados na vigência da lei anterior e também, como regra, sem efeitos retroativos. Ok, doutores? Então estas são
Estes, melhor dizendo, são os sistemas adotados pelo Brasil no que tange à lei processual penal no tempo. Ok? Fechamos então o nosso estudo e eu já pontuei para você esse aspecto do qual a lei processual penal adota, aqui nos termos do artigo 2º. No entanto, não é suficiente, meus amigos, isto você pode perceber ao longo do seu estudo por aí, né? Não é apenas isso que você precisa levar para a prova. Hoje as provas já estão com um nível de complexidade mais verticalizado. Então eu tenho que trazer para você alguns dispositivos que são exceções à aplicação retroativa da lei processual penal no que tange ao seu conteúdo. Então vamos lá. Existem 3 exceções que são extremamente marcantes para nós no que diz respeito à incidência retroativa da lei processual penal no tempo. Então veja, como regra, a lei processual penal ela não retroagirá, salvo em 3 situações que eu quero citar especificamente aqui com você. A primeira delas está presente aqui no artigo 3º do Código, melhor dizendo, da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Doutores, nosso Código de Processo Penal ele é tão complexo que é preciso uma lei caracterizando alguns termos do Código de Processo Penal na expectativa de você compreendê-lo melhor. Para nossa sorte, ou ainda para o nosso azar, a lei de introdução ao CPP ela não costuma aparecer nos nossos editais. No entanto, como o conteúdo é atinente à lei processual penal no tempo, ela acaba sendo presente aí para nós, porque é um tema relacionado à lei processual penal no tempo, inclusive citado expressamente pela nossa doutrina. Então o que a gente vai fazer a partir de agora? Vejamos quais são as exceções relativas à aplicação retroativa. Então vem para cá. Eu quero basicamente trabalhar em exemplos aqui para você algumas exceções à aplicação da lei processual penal. Da lei processual penal. Estas exceções são extremamente marcantes para o nosso estudo no que tange à prova, tá? A primeira delas, como você pode perceber aqui no quadro, é a incidência do artigo 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, que vai trabalhar com prazos em andamento. Prazos em andamento. Então, repare, é isso que eu quero exemplificar para você. Neste caso, meus amigos, imaginemos mais uma vez uma lei processual penal nova, então novatio legis processual penal incidindo. E esta lei nova, o que ela fez? Ela, por exemplo, alterou o prazo recursal. Ela alterou o prazo recursal. Então veja, o processo está andando, o juiz prolatou uma sentença condenatória. Veja, juiz de primeira instância, hein? Juiz de primeira instância prolatou uma sentença condenatória. Começou o prazo, por exemplo, para interpelação de uma apelação. Então imagina, sei lá, a apelação tem um prazo de 10 dias. Meus amigos, a lei nova mudou o prazo de 10 dias para apelação para 5. A grande pergunta que é, esta lei nova, ela é benéfica ou ela é ruim para o réu? Eu estou reduzindo o prazo recursal de uma sentença que ele já foi condenado. Isto é bom para ele? É óbvio que não. Neste caso, meus amigos, repare, eu vou desenhar agora. Olha o prazo recursal em andamento. O juiz prolatou a sentença aqui e o prazo recursal está em andamento. O que aconteceu? A lei nova reduziu esse prazo recursal pela metade. Isto é bom para o réu? Não. Neste caso, você vai afirmar que permanece a aplicação da norma mais benéfica para este réu. Ou seja, a lei processual penal antiga, ela vai ultraagir. Percebeu como é que funciona essa história? Em se tratando de prazos em andamento, inclusive o prazo recursal,
será aplicado, veja, será aplicado ao réu o prazo que for mais benéfico a ele. É uma exceção de extratividade da lei processual penal. Neste caso, tipicamente, um caso de ultraatividade da lei processual penal mais benéfica. Esta vem a ser a primeira exceção relativizada pelo artigo 3º da Lei de Introdução ao CPP. Então, neste caso, aplica-se a norma que for mais benéfica. Cuidado, hein? Norma que for mais benéfica ao réu. Muito parecido, inclusive, com aquilo que a gente acaba estudando no Código Penal. Veja, o processo penal ele tem muita diferença do Código Penal, pode perceber. A Lei Processual Penal nova, como regra, ela não retroage nem ultraage para beneficiar o réu. Não existe isso em processo penal. Salvo quando nós tivermos expressões legais falando que deve ser observado norma mais benéfica ao réu. Este é um caso. Esse é o artigo 3º. Vamos para a segunda hipótese. A segunda exceção relevante para nós é quando uma lei nova, uma novatio legis processual, estabelece prazos diferentes para preventiva ou disposições diferentes para preventiva ou para fiança. Então repare, a autoridade policial, ela pode, por exemplo, estabelecer uma fiança com o intervalo que nós estudaremos lá na parte de fiança, se tiver claro no seu edital. Então veja, a lei A, que é a lei antiga, vigente no momento do processo, esta lei ela estava estabelecendo uma fiança de 1 a 100 salários mínimos. De 1 a 100 salários mínimos, podendo ser arbitrada pela autoridade policial mesmo. Doutores, neste caso, muito cuidado. Vem uma lei nova e fala o seguinte, não, a partir de hoje a fiança é de 100 a 1.000 salários mínimos. Meus amigos, isso deixa muito mais grave o quadro em relação à pessoa que foi presa em flagrante. Esta lei nova será aplicada? Lógico que não. Esta lei nova não será aplicada porque ela é mais gravosa para o réu. Neste caso, haverá incidência ultraativa da lei antiga também. Então venha para cá. Segundo exemplo clássico que a gente tem que trabalhar com você. Este segundo exemplo, portanto, diz respeito ao artigo 2º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Então repare, tenho uma lei nova, uma novatio legis, o cara foi preso, por exemplo, em flagrante aqui, e esta prisão em flagrante está o quê? Está em andamento. De repente veio uma lei nova e altera a fiança para uma fiança mais gravosa. Meus amigos, das duas uma. Se esta lei nova estabelecer uma fiança ou condições de preventiva mais gravosa, repare, neste caso, haverá ultraatividade da lei antiga. Haverá ultraatividade da lei antiga por ela ser mais benéfica ao réu. Esta vem a ser a ideia. Então, mais uma hipótese de extratividade de lei processual penal, que vem a ser a ultratividade. Pedro, mas espera aí um pouquinho. O cara está preso. E na época que ele foi preso, o intervalo da fiança era de 1 a 10 salários mínimos e a nova lei estabeleceu que tem que ser de 1 a 5 salários mínimos. A norma foi mais benéfica. Ah, meus amigos, aí esta norma ela pode retroagir. Porque esta norma nova ela é mais benéfica ao réu. Então é uma hipótese de retroatividade de lei processual penal, porque ela é mais benéfica. Então, neste caso, também teremos a incidência sempre das normas mais benéficas ao réu quando houver alterações legislativas relativas à fiança e também à prisão preventiva. Ok? Tranquilos? Fácil, né? A gente conseguiu então bater, basicamente, a segunda exceção. Vamos para a terceira. A terceira exceção, doutores, diz respeito às chamadas normas híbridas, ou também chamadas de normas mistas. Ainda a doutrina vai chamar norma processual de conteúdo material. Pedro, como assim norma processual de conteúdo material? Repare, uma norma processual normalmente ela apresenta conteúdo formal,
o conteúdo diz respeito a procedimentos. Agora, quando eu digo conteúdo material, naturalmente isso tem que vir à sua mente que, além de conteúdo material, esta norma nova também, meus amigos, tem efeito penal. Isto significa de conteúdo material. Esta norma nova, ela apresenta tanto um conteúdo formal processual, portanto, e também um conteúdo material no que diz respeito à esfera penal. Pedro, você pode me dar um exemplo? Claro que eu posso. Decadência. Quer ver só? A decadência, ela está listada no artigo 107 do Código Penal e se trata, meus amigos, de uma hipótese de extinção da punibilidade. Hoje o prazo decadencial, veja, é de 6 meses. Havendo a prática de um crime de ação penal pública condicionada à representação, são aqueles crimes que só podem ser investigados e processados se houver representação por parte da vítima ou do seu representante legal. Nestes crimes, imagine, o prazo para a pessoa representar será um prazo de 6 meses. Imagine que uma lei nova altere este prazo decadencial para menos. De 6 meses vai para 3. A minha pergunta aqui é, esta lei nova que reduziu o prazo decadencial, portanto reduziu o tempo que a vítima pode representar, isto vem a ser benéfico para a figura do réu? Sim ou não? Meus amigos, lógico que sim, porque a vítima vai ter menos tempo para representar. Decorrido aquele tempo, pronto, operar-se-á a decadência, cujos efeitos processuais, veja, é perda do direito de ação promovido, neste caso a vítima, que vem a ser a representação, enquanto na esfera penal o efeito é a extinção da punibilidade. Tá vendo? Uma norma que gera efeitos que reflete na esfera processual, perda do direito de representar, e também na esfera penal, extinção da punibilidade. Tá vendo? Meus amigos, se houver uma norma nova alterando a decadência, pronto. O prazo decadencial sendo modificado, sempre será aplicada a norma mais benéfica. Se a norma nova tiver um prazo menor, aplica-se a norma nova porque isto é mais benéfico para o réu. Agora, veio uma novatio legis processual e trouxe um prazo maior. Meus amigos, aí não. Esta lei nova não se aplica e permanece os efeitos ultrativos da lei antiga. Tudo bem? Bacaninha? Esta vem a ser a nossa terceira exceção. Normas híbridas ou chamadas também de normas mistas. Bacana? Tranquilo, né? Então, isto vem a ser exceções de aplicação extraativa da lei processual penal. Recomendo fortemente que você coadune estas aulas de processo penal com as suas aulas de penal mesmo, né? Quando você trabalha a lei penal no tempo, é importante que você coadune e saiba diferenciar muito bem as duas normas processuais e também penais. Ok? Tranquilo? Doutores, lei processual penal no tempo é isso, bem tranquilinho. Conseguimos fechar mais um tema do nosso edital, lei processual penal no tempo, e já já nós voltamos com mais conteúdo de processo penal aqui para você. Valeu! Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!